Também, nosso vereador também nos prestigiando. A Comissão de Finanças é presidida por mim, por Genivaldo Gomes, o vice é o Coraúci Neto, Dr. Jorge Parada, Glaucia Berenice e o Marcos Papa. E declaro aberto a audiência pública da Fazenda no dia 29/2/2016. Bom dia, Nanini. Eu gostaria de passar primeiro, antes de passar para o Nanini, passar para o nosso querido André, para dar suas primeiras considerações, o seu bom dia também. Presidente Genivaldo, bom dia. Secretário Francisco Sérgio Nanini, bom dia. Minha saudação a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Vamos conhecer um pouquinho do que aconteceu ano passado e o que nos aguarda para esse ano, né? Nanini, é com você agora. Bom dia, vereador Genivaldo. Bom dia, André. Bom dia, Guto. Bom dia, funcionários dessa casa. Bom dia, colegas de luta. A luta continua, companheiros. Muito bem. Necessário lembrar que, e não custa, que, assim como acontece nas sociedades anônimas, as prefeituras também fecham seus balanços diferentemente das outras empresas. Melhor explicando, por questão da responsabilidade fiscal, dos limites e da evolução dos números, são 3 encerramentos de balanço ao longo do ano. Por isso, a apresentação é obrigatória pelo Tribunal de Contas como quadrimestral. É lógico que, tanto nas SAs como nas prefeituras, é considerado o exercício financeiro anual de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Essa característica, essa lógica não se altera. E uma outra curiosidade que está acontecendo hoje, aliás, 2. Uma é que normalmente a audiência é feita 30 dias, no máximo 30 dias após o encerramento do quadrimestre. Então, abril é feito em maio, agosto é feito em setembro. Excepcionalmente, por causa das dificuldades de consolidação de todas as entidades sob o guarda-chuva da prefeitura, não é feito, encerra-se em dezembro e não é feito em janeiro. É feito em fevereiro. Essa é uma curiosidade. A outra, que o dia de hoje é usado só de 4 em 4 anos, né? Porque é um ano bissexto, e hoje é dia 29. E para não perder o embalo das minhas historinhas, que eu não perco nunca, meu Facebook tinha 6 aniversários só. Eu falei, quando nasceu ninguém hoje, depois eu ver que não tinha nascido mesmo, né? Só 6 pessoas eram bissextas. É isso. Nós tivemos a oportunidade de verificar o trabalho da Secretaria da Fazenda, mais especificamente da Divisão de Contabilidade, na semana passada. O trabalho reflete bem aquilo que é a realidade. Agregamos 1 ou 2 quadros novos, como prometemos ao longo do ano passado. E vamos tirar proveito do que foi montado. Muito obrigado. Para você melhor aqui ou de pé? Pode ser. Pode ser? Então, nós estamos aqui para, bom dia, né, apresentar a audiência pública
relativa com os valores do terceiro quadrimestre de 2015. Na verdade, é o encerramento, né, de todo o ano. Fundamento legal para a apresentação dessa audiência aqui na Câmara está fundamentado no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida. Esse é o fundamento legal da audiência. Esse slide apresenta que nós temos que nos ater que todos os valores que serão aqui apresentados referem-se a valores consolidados, e eles evidenciam os valores de todos esses órgãos, que é a Prefeitura, o DAERP, a Fundete, a Fundação Instituto do Livro, Dom Pedro II, a FIPASE, a Fortec, a Guarda Civil, o IPM e o SASSOM. Nós apresentaremos aqui os demonstrativos publicados da LRF do terceiro quadrimestre e demonstraremos também o cumprimento das metas fiscais, de acordo nessa ordem. Primeiro, nós apresentaremos o resultado das receitas, apresentando o resultado orçamentário das receitas consolidadas, a composição da receita consolidada anual, a receita arrecadada da Prefeitura, a evolução da receita da Prefeitura entre o terceiro quadrimestre de 2014 em comparação com o de 2015, a receita corrente líquida consolidada, o resultado das despesas, resultado orçamentário das despesas, um resultado que é o resultado primário e o cumprimento das metas fiscais com ensino, Fundeb, saúde e despesa de pessoal. Nós iniciamos com o resultado orçamentário das receitas, lembrando sempre que são valores consolidados. Essa tabela ela apresenta a previsão anual atualizada do que foi previsto e como essa previsão evoluiu durante o ano, na segunda coluna. Na terceira coluna, o que foi realizado, do que foi previsto. Na penúltima coluna, a gente apresenta os valores de realização em relação ao previsto. E na última coluna, nós apresentamos cada receita, com a participação de cada receita na receita total. Então, da previsão anual de 2.568, nós realizamos 2.256. Isso. Desse total, 2.112 são as receitas correntes, que são formadas pela receita tributária, receita de contribuição, receita patrimonial, receita de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes. 16% desse total das receitas de 2.256 são receitas de capital, que equivalem a 47 milhões. Desses 47, 16 milhões são de operação de crédito, 24 de alienação de bens, 6 de transferência de capital e 275 mil de outras receitas de capital, sendo as receitas intra-orçamentárias 227 milhões. Com esses valores, está composta a nossa receita consolidada. Em relação ao previsto, nós realizamos 88% dessas receitas previstas. Isso. Sim. Esse gráfico demonstra o resultado, a realização das receitas em relação ao orçamento. Então, é aquela coluna, penúltima coluna, mostrada de forma gráfica. Aqui a gente vê o percentual de realização de 88%, cada receita, como ela se realizou em relação ao orçamento. Aí nós temos as receitas correntes 95%, a receita tributária 95%, as de contribuições se realizaram mais, receita patrimonial também, de 154%, e as nossas receitas de capital, que se realizaram 16%.
Esse próximo gráfico, ele demonstra o quanto que é o percentual dos itens que formam a receita. Então, do total das receitas consolidadas, 94% são receitas correntes. Dessas, 31% é receita tributária, 6% receita de contribuição, 2% patrimonial, 8% a receita de serviços. As transferências correntes são responsáveis por 48% da receita, outras receitas 5%, receita de capital 2%, operação de crédito 34% e as intra-orçamentárias 4%. A gente falou, e esse é um dos quadros que nós apresentamos agora como novidade, a composição da receita consolidada anual. Lembra que lá no começo a gente falou daquele total de 2.256, lá no começo, aqui, do total dessa receita, desse previsto, o que é da prefeitura, que é 1.681, responsável por 74% daqueles 2.250. O IPM responsável por 13%, com um total de 298 milhões. E o DAERP, 203 milhões, responsável por 90% da formação da receita. E o SASSOM por 3%. As outras formam 1% juntas, todas essas receitas aqui. Ok? Agora, nós demonstramos nesse quadro a receita arrecadada só da prefeitura, no primeiro quadrimestre, no segundo e no terceiro. E aí, na penúltima coluna, nós demonstramos o total arrecadado no ano. E, na última coluna, a participação de cada rubrica dentro da receita arrecadada da prefeitura. Nessa tabela, a gente observa que, do total do ICMS de 436 milhões, ele é responsável por 26% da receita da prefeitura. O IPTU, com 246 milhões, responsável por 15% do total da receita. O ISS, 222 milhões. O IPVA, 156. SUS, 144. E assim sucessivamente. Essa é a primeira tabela, mas o total da receita da prefeitura continua nessa tabela seguinte. Nós temos um total de receitas correntes de 1.641, que do total da prefeitura, de total todo arrecadado, é 98% em relação aos 100%. As receitas de capital foram arrecadados 40 milhões, desses 40 milhões, 16 são de operação de crédito, 20 de alienação de bens, 3 de transferência de capital. E aí está demonstrado o valor final, o total geral arrecadado pela prefeitura. No primeiro quadrimestre, foi arrecadado 664 milhões, no segundo, 480, e no terceiro, 529, que formando o total de 1.681. Isto. O gráfico seguinte demonstra a participação de cada um, né? Quem contribui para a formação da receita e em que peso. Então, daquela última tabela, o ICMS é responsável por 26%, IPTU 15%, ISS 13%, IPVA 9%, SUS 9%, Imposto de Renda 5%, ITBI 5%, outras transferências correntes 5%, FPM 3%, dívida ativa 3%, taxas 1%, receita de contribuições é 0,000, né? Receita patrimonial 1%, outras receitas correntes 3% e receita de capital 2%. Esse quadro tem uma curiosidade interessante, uma curiosidade da constatação. Sexta-feira eu ouvi dizendo que, então, na verdade, não é o município que se mantém com as suas próprias receitas, né? É o Estado que Financia. Quem está em casa, está assistindo pela TV. Ok. Eu vi sexta-feira
que, na verdade, as receitas do município têm a sua relevância, tanto que ali nós temos o IPTU e o ISS com 28%, mas, na verdade, o IPVA é dividido, então tanto faz colocar ele de lá, tem que colocar de cá também, então eu deixei ele de fora. E que o Estado é que então tem a participação de 50%, doa 50% da sua arrecadação para o município. Então eu refleti com outro argumento, né? Se a Constituição brasileira não tivesse esse aspecto, que no fundo até é interessante, que os municípios de maior arrecadação mantêm os municípios de pouca ou quase nenhuma arrecadação, Ribeirão Preto teria, ao invés de 26% dessa arrecadação, 52% dela, né? Quer dizer, então, se Ribeirão gritasse independência, né, do Estado, a arrecadação seria, e ficasse com o ICMS, se fosse possível, inverter a Constituição, nós teríamos uma arrecadação muito maior aqui. Não é assim, é do jeito que está, mas é interessante a observação. Ok. Essa tabela apresenta um comparativo da receita em valores nominais do total que foi arrecadado com essas rubricas em 2014 e o que foi arrecadado em 2015. E aí, na terceira coluna numérica, a gente vê a diferença entre esses 2 anos e a evolução, como se comportou a evolução dessas rubricas. A gente percebe que o ICMS de 2014 para 2015 evoluiu em 19 milhões. Essa evolução representa 4%. IPTU evoluiu 25 milhões, representando 11% em relação a 2014, o ISS 12, o IPVA 6, o SUS 15 milhões, o imposto de renda 4 milhões, as outras transferências correntes 4, o ITBI 4, o FPM 2, a dívida ativa evoluiu de 2014 para 2015 9 milhões, representando uma evolução de 25%. As receitas de contribuições 13, as taxas 14. A tabela que completa esses valores da receita total orçamentária, essa segunda parte. Aí nós vemos as outras receitas correntes, a receita patrimonial, que teve um aumento de 6 milhões, o IPI, que aumentou 63 mil, as receitas de serviço 157 e a contribuição de melhoria, que houve uma redução nos valores arrecadados de 2014 para 2015. Dessa forma, das receitas correntes, houve uma evolução em valores nominais não corrigidos de 7,79. Se nós considerarmos a receita de capital, do total da receita de capital de 2014 para 2015, houve um aumento de 11 milhões, 37%. E a restituição do 12º do Legislativo, que em 2014 foi 10 milhões, e esse ano em 2015 foi 2 milhões. Uma retração também, assim como as transferências de capital de 7 milhões. Do total da receita orçamentária, de 2014 para 2015, nós tivemos um aumento de 122 milhões, representando uma evolução nominal de 7,83. Para trás. Bom, alô? Para efeito de análise não científica, né, apenas de arrecadação, nós temos aqui o seguinte: o ICMS, que então é o carro-chefe, ele teve um valor. Quanto foi a inflação do ano passado? 12. 11,7.
quanto que a gente previa, quanto a gente colocou no orçamento de inflação em julho do ano passado, naquele 6,5? Aqui tinha de 14 para 15, 6,5. Bom, então aqui nós temos duas formas de olhar, né? Da inflação e o que a gente previa e não consagrou. Considerando se partir de 6,5, nós teremos que o ICM realmente retraiu, né? Nós poderíamos ter recebido mais de ICM, o ISS praticamente empatou, quer dizer, então, nesse período, os serviços em Ribeirão Preto praticamente empataram com a inflação, né? Não, desculpa, com a previsão. Com a inflação teve perda também, né? 4% a menos. O IPVA perdeu para os dois, né? Quer dizer, aqui então tem a primeira questão econômica, né? Comercialização de veículos. Realmente uma queda singular, né? Ou não se acredita que tenha aqui embutido uma inadimplência do IPVA nesse tamanho. Então, nós temos uma perda, o serviço praticamente empatou, mas está embutido um pouquinho de perda na área de serviço. O comércio demonstra realmente que não evoluiu em 2015 comparativamente com 2014, e na questão do veículo também houve uma retração. O SUS está em vida própria, né? E o resto, a cota parte, o fundo de participação dos municípios também teve perda, não é muito significativo, mas também é perda. E aqui o destaque para o IPTU. Esse reflexo do IPTU, que quase dobrou a previsão e está superior à inflação, particularmente eu acho que tem um nome: fim das anistias. Combinado com a cobrança séria de um valor que a gente entende como condomínio, né, condominial. Então, a atenção dada para o IPTU e aquela prática que havia de se é tributo municipal pode se arrastar, não é? Isso demonstra que a gente teve aí um sucesso que reflete um esforço da equipe da Secretaria de Fazenda e programada anos atrás. E isso fica mais flagrante ainda quando você tem uma diferença. Se o ICMS arrecadou 417, saltou para 436, a diferença foi de 19 milhões. E o IPTU, com quase a metade da arrecadação, teve um salto de 25 milhões. Quer dizer, nós conseguimos fazer que o IPTU refletisse mais, arrecadando praticamente a metade, através de um esforço aí da Secretaria da Fazenda. Gostaria que você comentasse a dívida ativa, já que você passou por todos aí, que está aqui embaixo, 25,90%. Faz parte, né? Quem mais gera dívida ativa são o IPTU e o ISS, né? O IPTU por inadimplência, de não pagamento, e o ISS idem, mas com outra característica de quem tira a nota e não recolhe, né? Ou é autuado por alguma coisa que fez, nem se defende e também não paga. Então, isso vai formar a nossa dívida ativa, que é o que nós temos a receber,
Tudo bem até aí? Muito bem. Nós arrecadamos, cobrando essa dívida no ano de 2014, 36 milhões. E fazendo uma cobrança mais intensa, né, mais séria, a gente está faltando só um serviço que a gente implanta esse ano, porque tem o PMAT, vai ser possível, que é do call center, né? Mais ou menos para a gente fazer do IPTU o que ocorre no sistema de telefonia, sistema de TV a cabo, em que se atrasa, no dia seguinte alguém te liga dizendo: aconteceu alguma coisa, está precisando de alguma ajuda, não chegou o boleto, é uma cobrança, cuidado, você está indo para protesto, quer dizer, só nos falta o call center. O resto a gente está desenvolvendo tudo que é possível fazer para uma cobrança. Então, você vê que a dívida ativa bem cobrada deu um salto de 26%, 25,90%. Cobrando melhor significou quase a arrecadação do IPVA somada com, vamos dois aí, PVA e a participação do FPM. Eu acredito que de pequenos valores, em anos, protesto, né? Eu não falei essa palavra até agora, né? Protesto, ele soa mal, né? Mas foi o que realmente acabou solucionando o problema de algumas cidades na área de cobrança, não é? Mas eu reputo aí que de pequenos valores no fórum, e não... Essa fala não é minha, não. Quem usou esses argumentos foi o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. José Renato Nalini, e Sérgio Siqueira, do Tribunal de Contas do Estado, e todas as outras autoridades. Esse barulho é meu? Melhorou? Melhorou? Alô? Eu acredito que Ribeirão deve ter perdido de anos anteriores, em pequenos valores, que é impossível encontrar as pessoas através da justiça, mais de 20 milhões de reais. Isso quando o Dr. Júlio, do Tribunal de Justiça local, estava fazendo os levantamentos, que hoje nós temos um sistema novo que integra a nossa Procuradoria da Fazenda com o Tribunal de Justiça para fazer os levantamentos. Hoje, quando nós mandamos um processo para a Justiça, ele vai digitalizado e imediatamente já é feita a notificação via e-mail, quer dizer, melhorou demais. Mas com os milhões e milhões de processos na Justiça, a perda dos municípios foi muito grande. O Estado, porque fica entulhado de processos, né? Então, a cobrança judicial para pequenos valores, ela tem o seu efeito, mas não é indicada. Inclusive, o Dr. Zé Renato disse uma frase uma vez, o seguinte: aonde na Constituição está escrito que o Tribunal de Justiça é um cobrador da Prefeitura? Como quer dizer, cada um cumpre o seu papel. Isso foi, eu depois fiquei sabendo que foi um trabalho dele junto ao Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas, além de fazer uma pressão para que fosse todas as contas para a dívida ativa, aonde tudo vai para a Justiça, criasse um mecanismo intermediário de cobrança, coisa que a Receita Federal, em tese, faz muito bem há muito tempo. Ninguém gosta de receber um boleto da Receita Federal em casa. Ela recebe, restituição, que bom, né? Porque se não for, é cobrança séria, e todo mundo corre para ver o que aconteceu. E o Estado, a gente tem menos contato, porque a gente já paga o ICMS embutido, né? Mas, então, uma meta que a Secretaria da Fazenda tinha, que era dar valor ao que ela tinha para receber, para que isso não ficasse perdido ao longo do tempo, acho que a gente acabou coroando com esses números. Nós já passamos. Então, dos 122 milhões de aumento, de evolução de receita aí no final, esse gráfico demonstra
quais são os impostos, né, as rubricas, que são os maiores responsáveis por esse aumento, por essa evolução de 2014 para 2015. Aí a gente observa o IPTU com aumento de 25 milhões, o ICMS 19, o ISS 12, a dívida ativa 9, o IPVA 6, o imposto de renda 4 e o ITBI 4. Nessa tabela está demonstrado o valor da receita corrente líquida, consolidado, né, com todos aqueles órgãos. Esse valor é importante porque é partindo dele que a gente calcula a meta fiscal de despesa de pessoal. Então, a gente percebe que, do total de receita corrente líquida de 1.888 bi, o total das receitas correntes equivalem a 2 bilhões 112. É maior, né, do que a receita corrente líquida total. Por quê? Porque depois tem as deduções, que estão aí demonstradas. A contribuição do servidor, a receita de compensação previdenciária e o resultado do Fundeb, que formam um total de redução de 224 milhões. E, assim, nós temos o total da receita corrente líquida consolidada de 1.888. Esse gráfico demonstra, daquele total, quais são as maiores responsáveis, que são as transferências correntes, que são responsáveis por 47%, a receita tributária em 30%, receita de serviço 8,19%, receita de contribuições 6,47%, outras receitas correntes 4,62% e a receita patrimonial 1%. Passamos agora para o resultado orçamentário das despesas, também valores consolidados. Essa tabela demonstra as despesas empenhadas, liquidadas e pagas. E um cálculo do que foi liquidado em relação ao empenhado e qual a participação de cada rubrica em relação ao total de receita. Aí a gente observa que as despesas, total das despesas liquidadas no ano foram 2 bilhões 209 milhões. Desses 2 bilhões, 1 bilhão e 800 é referente às despesas correntes. Dessas, tem 1 bi 143 de despesa de pessoal, juros em cargo da dívida de 5 milhões, outras despesas correntes de 731 milhões. As despesas de capital, que soma os investimentos mais a amortização da dívida, foram responsáveis por 84 milhões das despesas, que, em relação ao total, representa 4%. Assim, quando comparado o resultado orçamentário das despesas de 2.209, confrontado com as receitas realizadas de 2.256, nós temos um superávit de 47 milhões. Lembrando que esse resultado orçamentário forma o balanço orçamentário e que são valores consolidados. Dos resultados publicados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos o resultado primário, também consolidado. Essa tabela demonstra o que foi previsto anual atualizado, o que foi realizado e o percentual de realização em relação ao previsto. Das receitas correntes, nesse cálculo, 96%, né, o que foi realizado foi 2 bilhões 285, as receitas de capital 6 milhões e o total das receitas de 161 milhões, que, em comparação ao que foi previsto no início, que era 2 bilhões 277 milhões, foi realizado 94% das receitas. As despesas do previsto de 2 bilhões 628 foi realizado 2,155, 80%. O resultado primário, confronto dessas despesas com as receitas, nós temos um resultado de 6 milhões 371. Passamos agora para o cumprimento das metas fiscais, as aplicações no ensino,
com a data base do terceiro quadrimestre, né, considerando o exercício total de 2015. As receitas de impostos e transferências de um total de 1.341.000.000, aplicação mínima obrigatória de 25%, 335 milhões. O que foi empenhado foi 351 milhões, que equivale a 26%. O que foi liquidado foi 349, que vale a 26% do total das receitas. E o que foi pago, 334 milhões, equivale a 25% da aplicação mínima obrigatória. Tem uma pequena diferença aqui, porque são gastos de fim de dezembro que são normalmente pagos, obrigações, tal, no início de janeiro mesmo. Então, isso aqui é um empate total técnico, é um segmento que não tem grandes saltos. Na educação é sobre 6%. No ensino. Não, 25 é pago, mas se tivesse dado a oportunidade das últimas despesas terem sido pagas dentro do mês, teria pago os mesmos 26%. Que é pago em janeiro. Pode recuar um pouquinho? De qualquer forma, está embutido um equilíbrio aqui, que em outras oportunidades essa diferença chegou quase a 40 milhões. É isso. Esse é o que você tem, né? Então, isso, de certa forma, é um pouco de ganho, porque é um grande ganho, porque tudo que é gasto acima de 25 sai direto do Tesouro. Então, interfere diretamente nas outras despesas, além daqueles 25% que a administração já envia para a educação. Esse é visto de maneira gráfica, né? O percentual mínimo legal, o empenhado e o liquidado e o pago. Aplicação dos recursos do Fundeb. Os recursos recebidos do Fundeb, 165 milhões, aí tem como obrigação 60% com profissionais do magistério e 95% do total dos recursos recebidos devem ser aplicados, né? Então, do percentual, do total recebido de 165 milhões, o mínimo que deve ser gasto com profissionais do magistério, 99, e 95, 156 milhões. O que foi empenhado das despesas com o magistério foi 160 milhões, do total, 161 milhões, que equivale a 97% do total. O liquidado das despesas do magistério, 160 milhões, e do total, 161, que equivale a 97% do total recebido do Fundeb. E o que foi pago? Foi pago 156 milhões, equivalendo a 94%, e o total geral aplicado, de um mínimo de 95%, foi pago 158 milhões, que equivale a 95,86%. Também essa aplicação visto de forma gráfica, aplicação total do mínimo legal, o que foi empenhado, o que foi liquidado e o que foi pago, e da aplicação do magistério, do mínimo legal, o que foi empenhado, o que foi liquidado e o que foi pago. Das metas com aplicação na saúde. Das receitas de impostos e transferências, de 1.341, aplicação mínima obrigatória de 15%, 201 milhões. Do que foi empenhado, foi 472 milhões, que equivale a 35% do total das receitas. O liquidado das despesas com saúde, 309 milhões, que equivale a 23% do total de receitas de impostos. E das despesas totais com ações em saúde, o total que foi pago foi 425 milhões, que equivale a 31% das receitas de impostos e transferências. Esse cumprimento dessa meta fiscal, também visto de maneira gráfica, demonstra que do mínimo exigido de 15%, o que foi empenhado foi 35%, o que foi liquidado 23% e o que foi pago 31%. A meta fiscal de despesa com pessoal
nesse quadro, a gente demonstra os valores de 2014 em relação ao terceiro quadrimestre de 2015. Então, daquela receita corrente líquida acumulada, né, a gente vê que em 2015, de 1.880 bi, a despesa de pessoal realizada foi de 900 milhões, que equivale a um percentual de 47,67%. Devemos observar que, aí, pelas regras do tribunal, da lei de responsabilidade fiscal, nós temos um limite máximo que a gente não pode ultrapassar, que é o de 54%. Temos um limite prudencial, que é de 51,30%. E quando a gente ultrapassa os 90% dos 54%, a gente já recebe alerta. Então, aí, nesse exercício, nós tivemos um percentual de 47% de despesa de pessoal. Essa tabela, também vista de forma gráfica, mostra os percentuais de 2014 em relação aos de 2015. Ok? É só isso. Fim e muito obrigada. Eu tenho uma dúvida. Lá no quadro 18... No slide 18... Tem lá, pessoal em cargos sociais, 52. Só um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Slide 18. Aí, já estou nele. Pessoal em cargos sociais, 52%. Isso. É em relação ao total liquidado. Essa despesa de pessoal de 52%, ela equivale a 52% do total das despesas correntes. Ah, tá. Então, para o prudencial, que eu vou considerar é o 47,67. É isso. Ah, tá. Isso daí beleza. é só um percentual de participação. Tá, joia. Porque eu tinha ficado preocupado lá, então aqui a gente tem uma margem para respirar agora esse mês, então. Tá negociando. O Guto tem uma... O liquidado e o pago, isso significa que tem um valor que foi liquidado em dezembro e não foi pago em dezembro, até o final, até o fechamento, é isso? Quando... Eu não comprei duas. Não, ele está dizendo o seguinte, tem dívida, tem uma conta de dezembro que é pago em janeiro. Ele não está computado em dezembro, e sim em janeiro depois. Uma porcentagem, é isso que você está falando? Então, tem uma despesa liquidada ali de servidor e tem uma despesa paga. Tinha um restinho de férias. Férias e plantão. Férias e plantão. Que normalmente não é pago dentro do mês, pago no mês seguinte. E o IPM e estação vence em outros meses. Então Não paga no 30º dia, paga no... Tem seguido, são duas regras distintas aí. Até porque não há nenhum atraso de pessoal, em hipótese nenhuma. Hã? Me assustou 52%. Não, ele é só a mesma participação do total. E a participação no total, não é 52% daquilo que Da receita corrente. é no 100 aqui. Importante que estamos no 47. Estamos. Que bom. Precisa... Estamos no 47. Não, eu preciso fazer. Se quiser voltar ao quadro, é importante. Então, sem dúvida. Aliás, considerando essa administração, há de se ressaltar que todos os anos nunca ficou nenhum percentual para trás por essa administração com funcionalismo. Então isso é bom ressaltar. E a outra coisa é o seguinte, que passou um pouco batido, que tem um índice a mais aqui de alerta, que não é obrigatório colocar aqui.
Até nós discutimos bastante na quinta-feira se ele entraria aqui ou não entraria. Porque 49,97, se vocês se lembram, nós estávamos notificados pelo Tribunal de Contas porque o valor estava superior ao índice de alerta. E por isso o esforço de aumento de arrecadação, porque não houve redução de salários, para que chegasse nesse patamar. Então o problema aqui é que se pressionar de novo, nós entramos de novo no alerta do tribunal. Isso não quer dizer absolutamente nada, viu, vereador? Só um alerta, né? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar a sessão? Podemos? Presidente, só antes de encerrar, cumprimentar os técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda, né? O secretário é competente, mas a gente tem uma equipe maravilhosa aí que se dedica, se esforça e na dificuldade que se destacam ainda mais os profissionais. Então, levem o nosso abraço aos colegas de vocês, um reconhecimento dessa casa pelo trabalho efetuado por todos os servidores. É verdade. Parabéns para vocês e nós contamos com vocês para deixar a cidade como ela está, entendeu? Obrigado, Nanine, obrigado a todos da Fazenda, Saraiva, obrigado ao pessoal que nos apoia aqui também, a TV Câmara. Um bom dia a todos e está encerrada a sessão.